Sejam bem-vindos, meus maravilhosos que tenham virgem no mapa astral, quer sejam vocês homens ou mulheres, jovens ou idosos, todos são bem-vindos nos meus canais. Hoje eu trago para vocês a revelação de 4 coisas que acontecerão logo, talvez nas próximas horas, em 2, 3 dias, no mais tardar em 2 semanas. Então a gente tem uma previsão quinzenal que tende a acontecer muito rapidamente, no curtíssimo e curto prazo. Estejam atentos aos alertas, conselhos, direcionamentos, porque as benesses a gente recebe e está tudo certo. Agora, os pontos alertativos precisam ser observados, evitando assim situações ruins de acontecerem, de se agravarem e até mesmo nos preparando para que a gente possa lidar com o que der e vier, porque infelizmente não existem só dias ensolarados. A gente também passa por chuvas e turbulências. Afinal, o processo de evoluir envolve lidar com todas as situações, tá bom, meus amores? Vamos lá, eu vou tentar fazer uma leitura mais sucinta porque eu estou com a voz bem sobrecarregada, eu estou passando por um resfriado. Isso não afeta a qualidade da leitura das minhas visões, mas afeta a intensidade da minha voz, por exemplo. Então eu vou procurar falar mais baixo e quem puder aumente o volume dos celulares, dos computadores para ouvir com mais nitidez, tá bom? É assim, na situação de número 1, eu tenho pessoas que foram vítimas de uma traição recentemente. E por conta desta traição, essas pessoas estão arrasadas, derrubadas no chão, pisadas e ainda jogaram terra por cima. Pode até ser que, a depender de como a deslealdade se deu, essas pessoas estejam deprimidas, precisando de psicotrópico e não só de ajuda espiritual. Então é importante que vocês busquem guarida de alguma maneira. Quem acha que está com uma depressão, que a situação foi muito traumática, passe com um clínico geral, passe com um psiquiatra, veja se é o caso de entrar com uma medicação ou se de repente uma terapia psicológica ajuda. Eu sei que o SUS tem psicólogos também. Então, de repente, a pessoa que não consegue custear um tratamento, consegue através do Sistema Único de Saúde. Pode ser que aqui não seja caso para psicólogo nem psiquiatra, mas a pessoa precisa conversar com alguém, expor o que está sentindo com um bom amigo, com uma amiga. De repente, essa pessoa pode buscar guarida numa igreja, num culto evangélico, numa casa espírita, de umbanda, de candomblé. Essa pessoa precisa, de alguma maneira, levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Eu não sei que tipo de deslealdade envolveu aqui, mas pela negatividade das cartas foi alguma coisa bem cavernosa, bem ruim, envolvendo 2 ou mais pessoas. Eu não sei se foi uma deslealdade financeira, alguma coisa envolvendo trabalho, de repente adultério, enfim, só sei que vocês estão bem mal e a pessoa que agiu pelas costas de vocês não merece ver vocês jogados no chão, na terra. Vocês precisam se reerguer por vocês. Peçam forças a Deus, aos orixás, às entidades das quais vocês acreditam, porque essas pessoas que atraiçoaram vocês podem até estar rindo da desgraça de vocês. E vocês não merecem passar por isso. Vocês são vitoriosos ou serão vitoriosos em nome de Deus, dos orixás, principalmente de Pai Xangô. Busquem a ajuda que for necessária, seja uma conversa, seja um passe, seja uma ajuda médica, mas não se deem por vencidos. Os traíras são eles. Vocês merecem a vitória e Deus vai conceder se vocês se fortalecerem, tá bom? Na revelação de número 2, eu tenho um problema antigo que já se arrasta há muito tempo, sendo resolvido entre 2 semanas no mínimo, período da quinzena, a no máximo 2 meses. Então, entre junho e julho, no máximo, esse problema vai ser resolvido definitivamente. Engraçado é que o problema vem se arrastando talvez há anos e agora rapidamente vai haver uma resolução. Que coisa! Tem muito a ver com uma mulher. Eu não sei se essa pessoa vai ajudar vocês, se vai dar alguma ideia, se vai desembaraçar o problema,
Pode ser uma advogada, uma defensora pública, uma médica, uma juíza. Eu vejo uma mulher de pele clara e cabelos loiros. Não é uma regra, pode sim ser uma asiática, uma negra, uma morena ou ruiva, mas aqui tá muito forte com uma loira, tá? Uma loira esguia, mais magra do que gorda, do que sarada e relativamente alta, não é uma mulher baixinha como eu que tenho 1,57 m não, tá? Ela pode ser jovem, madura, idosa e de alguma maneira ela vai auxiliar vocês a desenrolarem essa situação. Talvez essa loira sejam vocês, virginianas, que passam por algum problema antigo, que vocês tentam resolver e não conseguem, e agora vai ter um andamento mais rápido entre as próximas 2 semanas ou 2 meses. Favorece bastante questões judiciais, mas não só isso. De repente aqui alguém que está desempregado há muito tempo consegue um trabalho, alguém que precisa receber uma pensão, um benefício governamental, eu não sei o que pode ser, até mesmo uma cirurgia que resolva um problema de saúde de vocês, tá? É uma coisa boa que vai acontecer, se arrastou por bastante tempo, mas agora, graças a Deus, vai ter uma solução rápida e eu sinto que tem muito a ver com a chegada, a presença, a influência dessa loira, dessa mulher com maiores tendências a ser galega, vamos dizer assim, loira, do que ter outra característica física. E aí a gente tem essa situação resolvida, tá? Renata, essa mulher pode ser um homem, um loiro, ou um homem com outra característica física, em 10% de chances, porque eu tô sentindo muita feminilidade. Então, ainda que não seja uma loira, a maioria de vocês vai ter um benefício oriundo de uma mulher, tá? Pode até ter o cabelo tingido de uma outra cor. E 10% vai ter essa mesma benesse, só que através das mãos de um homem. Então, não se descarta, mas a gente trabalha com possibilidades, tá? Gente, a revelação de número 3 é completamente alertativa. Tá falando sobre um perigo que vocês vão experienciar e que pode trazer prejuízos financeiros. Cuidado com roubos e furtos. É um pouco complicado, porque são situações que a gente não consegue evitar. A pessoa está chegando em casa, vai guardar o carro na garagem, é assaltada, o que ela pode fazer? Só não reagir. Ou, de repente, a pessoa está no ponto do ônibus, vem alguém mal intencionado, puxa a bolsa, sai correndo por conta de um furto, também não tem como evitar. Mas aqui vocês precisam tomar mais cuidado com golpes, fraudes, extravios de documentos, ou até mesmo pessoas prometendo coisas que não podem ser cumpridas. A gente sabe que existem os bancos e os investimentos bancários, mas sempre tem alguém inventando uma moeda mágica, um terreninho no céu, um boi fantasma, um sistema de pirâmide que dá mais dinheiro do que no banco. E sempre tem um ganancioso para cair que nem pato. Porque toda vez que um esperto sai na rua, infelizmente, ele encontra um desavisado para cair nos seus golpes. Então, fiquem muito acautelados neste sentido. Normalmente, virginianos são pessoas muito coerentes, muito atentas, muito ligadas a processos. Mas também não é uma regra, porque a maioria de nós responde o ascendente. Então, tem gente aqui que, apesar de ter virgem no mapa astral, pode viver dispersa, correndo o risco de tomar um grande prejuízo financeiro. Cuidado com negociações, contratações de empréstimos, compra de imóveis, terrenos principalmente que não tenham a devida documentação. Eu já vi gente caindo no golpe do falso CDHU. A pessoa paga uma prestação pequenininha achando que vai ter direito a um apartamento subsidiado pelo governo estadual aqui de São Paulo e depois descobre que foi vítima de um golpista. Então eu tô sentindo um pouco isso. É uma revelação meio clichê, mas ela está bem nítida. Vocês nutrindo muitas esperanças por conta de algo que é mentiroso e que pode colocar vocês sobre grande risco de prejuízo financeiro. Tem a ver também, talvez, com pessoas desonestas que façam parte da mesma família, amigos que pedem dinheiro emprestado e não pagam, patrões que são pilantras, que exploram os funcionários já sabendo que não vão pagar o salário. Então, vocês precisam de proteção divina, proteção dos orixás e muita esperteza para se livrarem dessa questão.
E a revelação de número 4 não fica atrás. O que ela vem dizendo? Que vocês estão prestes a firmarem uma aliança com um homem. Esse homem pode ter qualquer característica física e qualquer idade. Eu não sei se é um homem hétero, se é um homem homoafetivo. Vocês podem trabalhar com este homem, de repente, ou, não sei, alguns de vocês podem estar pensando em assumir um compromisso, ir morar sob o mesmo teto com esse homem, colocar esse homem para morar sob o mesmo teto que vocês. E eu tô vendo que tudo isso tende a atrair uma grande desgraça. Esse homem não é o que vocês pensam, ele vai oprimir vocês, ele vai tirar alguma vantagem, ele vai tratar mal, ele vai fazer algo que vai deixar vocês de cabelo em pé. Sendo um patrão que não paga salário, por exemplo, que explora, que dá escândalo, que comete assédio moral, é desagradável, mas a gente pode se valer da justiça, de um boletim de ocorrência para tentar equilibrar a situação. Se é um patrão, um chefe que comete assédio sexual, ele pode até ser preso, inclusive. Agora, é mais complicado se vocês colocam uma pessoa totalmente sem noção na casa de vocês. Sabe Deus o que essa pessoa pode fazer? Quais riscos vocês, os pais, os filhos, os pets podem correr em decorrência das atitudes desta pessoa. E infelizmente tem gente que é assim, conheceu ontem, hoje já quer viver sob o mesmo teto. Tem gente que pega a noção e deixa pendurada no guarda-roupa. Depois acontece uma coisa ruim, reclama que é obra de magia, que a espiritualidade deixou na mão, que os protetores não atenderam, e não é nada disso. Toda ação gera uma reação. Tudo que a gente faz sem pensar nos prós, nos contra, toda vez que a gente se envolve com alguém que a gente mal conhece ou que a gente sabe que não presta, a gente vai atrair uma desgraça. Isso é o básico da vida. É claro que existem situações onde a pessoa pode ser enganada por um marido, por uma esposa, depois de anos de casamento. Mas não é o que eu tô vendo aqui. Vocês estão em vias de pactuar em uma aliança com alguém que vocês estão passando um pano, que talvez vocês não queiram enxergar que a pessoa não presta, ou que a pessoa está sendo oportunista. Tem coisas que são claras, só não enxergam quem não quer. E aí isso vai dar ruim. De repente vocês foram em uma empresa onde todos os funcionários reclamam que não recebem pagamento. Para que vocês vão começar a trabalhar lá? Para não receberem também? Para se aborrecerem, para serem escravizados por uma pessoa malévola? Se rolar algo nesse sentido, vocês nem vão. Pode ter a ver com criminalidade, uma pessoa que vocês sabem que é criminosa, oferecendo um meio fácil de se ganhar dinheiro. Isso vai terminar mal. Então aqui a gente tem uma situação onde algo ruim pode ser evitado. Só não vai ser evitado se vocês continuarem pagando de inocentões ou se vocês pactuarem com coisas erradas. Eu espero que vocês não pactuem, porque os mais prejudicados serão vocês mesmos. Pode ser que essa aliança envolva um parente folgado, que já passou da idade de seguir o seu próprio caminho, de repente alguém que tem um vício, que está entrando e saindo em clínica de reabilitação porque não quer melhorar, usa a clínica para tirar férias. Quando as coisas apertam por aqui, a pessoa, ai, deixa eu ir para a clínica, assim nada de ruim acontece. De repente a pessoa tem dívida, lá na clínica ninguém mata, e aí vocês aceitam na casa de vocês, vocês podem correr algum tipo de risco de se indisporem com pessoas criminosas. Revelação de número 3 e de número 4 tá batendo muito na mesma tecla, tá? Pessoas que se deixam levar por promessas, pessoas que são inocentes demais, pessoas que pactuam alianças sem analisar os prós e os contras e que por conta disso podem ter sérias dores de cabeça. Cuidado é a palavra da vez. Enquanto a gente tem uma revelação bem benéfica na situação de número 2, as revelações de número 1, 3 e 4 não estão assim tão bacanas. Mas na revelação de número 1, vocês ainda devem buscar guarida para se reerguerem. Na revelação de número 3 e 4, vocês precisam tomar cuidado para não serem atropelados pelas próprias atitudes insanas. Tá bom, meus amores?